No episódio de hoje, a gente recebe a cantora e missionária católica Gabriela de Sá. Peço que você engaje com a gente, deixe seu like, comente, compartilhe, para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas. E, é claro, não esquece de se inscrever no nosso canal. Gabriela de Sá, seja muito bem-vinda. Um prazer te Obrigada. receber aqui. Prazer o meu. Depois de tantos anos, a gente se revê assim, né? Pois é. Eu falei antes da gente gravar, né? Temos alguns Tem um anos de hiatozinho aí. hiato que a gente não se via. Para quem não sabe, estudamos juntas, né? Aqui no Colégio Santa Cecília, em Fortaleza. Saudade. Agora a gente vai colocar os assuntos em dia. Bora. Bora? Ao vivo e a cores. Falando nisso, né? Como eu lhe conheço, desde a infância, posso dizer, né, Gabi? Eu sou testemunha, né, da sua vocação, né, do seu canto, da sua voz. Lembro demais, desde a época do colégio, né, quando tinha as semanas de não sei o quê, e quando tinha a apresentação disso, você estava lá no palco cantando. E desde sempre foi cantando música católica, né? Sempre. Porque você vem de uma comunidade católica aqui de Fortaleza, o Shalom, né, que a sua mãe fazia e faz parte, né? Então você já foi criada nesse meio Isso. e desde o princípio já foi nesse meio católico, não foi, depois mudou, né? Enfim. E nunca saiu, né? Assim. Graças a Deus. Mas às vezes rolam uns convites para outras coisas em paralelo, né? Assim, porque voz é voz, né? Enfim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, Gabi, desse começo, né? Que você começou a criar música com 10 anos de idade. Como é que foi essa descoberta da sua vocação? Bom, realmente, né? Desde sempre. Mas eu comecei a ir para o grupo de oração criança, né? E o nosso colégio católico, um colégio que já fomentava também essa busca de Deus, esse encontro. A gente tinha as acolhidas, né, na época, que eu lembro até hoje. A gente fazia as filinhas, tinha um dia que a gente fazia a oração. E eu ia para o grupo de oração criança e eu nunca tinha cantado, né? Então, essa questão do canto é algo que veio muito junto com esse lado espiritual, com a minha experiência com o amor de Deus, ainda criança. E aí teve um dia que no grupo de oração a pastora chegou, a pastora do grupo, e disse: agora nós vamos colocar vocês para evangelizar outras crianças. A gente teve a experiência com o amor de Deus, então ia evangelizar, falar do amor de Deus para outras crianças, através dos ministérios, né? Que era onde a gente colocava os nossos dons Em favor. para evangelizar. E aí, eu fazia balé desde os 3 anos de idade, né? Então, se fosse pelo óbvio, eu Você iria ia dançar. pra dança, porque era dança, teatro e música, ia fazer um festival, as crianças iam falar do amor de Deus de uma forma que atraía, né? Da linguagem própria da criança. E aí, só que me botaram para fazer um teste na música, Ai, assim, do foi nada. teste. Foi um teste. E a gente cantava uma frasezinha de uma música para fazer, para ficar ou não, para ver se passava. E eu nunca tinha cantado, isso era mais ou menos com 7, 8 anos de idade. E aí, nesse dia, eu lembro que eu estava o Nicodemos Costa, que é um dos maiores compositores da Igreja Católica, e muitas músicas que a gente canta e que o Padre Fábio gravou, alguns padres que a gente conhece aí da mídia nacional, gravaram, são dele. E ele estava lá sentado, com uma rodinha de criança. Eu me lembro que eu cheguei com outra amiga do grupo. E assim que eu cheguei, já estavam todas as crianças sentadas. Ele pediu para cantar um trechinho. Eu cantei um trechinho. E desde esse dia até hoje, eu nunca parei mais. 7, 8 anos de idade, tua primeira plateia já foi VIP, foi assim. vamos dizer assim, né? Já foi para quem ali. E ele tava para justamente ver se a gente tinha... Claro, criança não era para ser uma perfeição, mas era para... Mas quem tinha ali uma inclinação, né? E aí a gente tinha uma aula de canto, assim, com técnicas básicas, assim, para ajudar. Criança não pensa muito nisso, né? Assim, a gente, na época, queria mais brincar e tal. E aí a gente ia pro estúdio, para aquelas rolo de fita, né? Não é como é hoje. E aí, dali até hoje. Aí participei do Missionário Shalom. Não sei se a gente vai tocar isso depois.
Vai. E aí, coral, festival de música, eu comecei a compor criança também. Então, foi bem legal a trajetória. Tem muita coisa para contar. Tem o hiato aí de uns anos. Então, a gente vai falar, só para adiantar aqui, vamos falar do Festival Aleluia, que você vai se apresentar aqui em Fortaleza, né, que está chegando, da sua carreira, da sua família, da sua maternidade. Tem muita coisa aí para a gente explorar, né? Vamos. Mas eu acabei esquecendo, vou voltar aqui um pouquinho, de falar um pouquinho de quem é Gabriela de Sá. Eu sempre gosto de ler um parágrafozinho para introduzir ali o convidado, né? Gabriela de Sá é cantora cearense da comunidade católica Shalom, descobriu sua vocação musical ainda criança e começou a compor músicas aos 10 anos de idade. Já participou de musicais no Brasil e no exterior, incluindo a apresentação para 3 papas. Este ano, ela se apresenta em mais uma edição do Festival Aleluia, que promete reunir milhares de pessoas no mês de julho, no condomínio espiritual Uirapuru, aqui em Fortaleza. Tudo certo? Tudo certíssimo. Aí eu já quero pegar aqui um trechinho que, obviamente, chama a atenção, que é essa história de se apresentar para 3 papas. Isso daqui é da tua carreira, né? A gente pegou umas fotos suas. Isso daí foi onde, Gabi? Esse aí, eu Lembra? não sei se foi no Aleluia. Se não foi no Aleluia, foi lá em Bauru, São Paulo. Miguel, puxa a foto dela que ela tá no Raléu. Que ela tá aí. Aí foi na jornada com o Papa Francisco, foi a do Panamá. Conta. Essa jornada, ela foi muito especial. Essa foi Na realidade, eu tive... Mas você apresentou para 3 papas? É, porque o Papa João Paulo, ainda em vida, 2000, foi a Jornada da Juventude, Jornada Mundial da Juventude, que a gente sabe que é um grande evento da juventude que o Papa realiza. E que começou com o Papa João Paulo II. Foi ele que criou, né, que teve essa inspiração. Sim. Então, no ano 2000, foi a Jornada de Toronto. Então, a gente foi, os jovens do mundo todo, para Toronto. E lá a gente se apresentava na jornada. Então, foi a tua primeira vez diante de um papa, assim, apresentando-se. Aí, depois, a gente foi... Só que lá não estava ainda com trabalho solo, foi no ano 2000, então foi outra pegada. Quando foi... Depois eu fui a do Panamá foi depois da do Brasil. Do Brasil foi 2013. Eu ainda não estava também com o meu trabalho solo. Eu estava, tipo... Era um começo. Ainda era... Eu fui fazendo algo solo nos palcos, porque a jornada, ela tem o palco principal. E durante a jornada, ela tem vários palcos com apresentações. Mas do Brasil, com o Papa Francisco, eu cantei na vigília, que o Papa estava presente no palco, né, que o Papa fica. E foi em grupo. Foi em grupo, assim, eu tinha o meu solo e também na acolhida, são vários momentos no palco principal. E lembra até que fez aquele frio que não fazia no Rio, que foi algo assim, a gente subia com um gelo, assim, muito grande, mas a experiência de estar na adoração, na vigília, o Papa lá, todo mundo lá em Copacabana e a gente cantando, né, uma música de uma outra jornada. A gente cantou lá, éramos 4 cantando. E aí, essa jornada, que é a com o Papa Francisco no Panamá, então foi a segunda com o Papa Francisco, foi muito especial, por quê? Porque até o momento, antes de eu subir no palco, eu não sabia que nesse momento o Papa ia estar no palco. Por quê? Porque esse dia foi o dia da acolhida do Papa. Ou seja, o primeiro dia que o Papa estaria com os jovens na jornada. Porque a jornada tem a pré-jornada e tem os dias que os jovens já estão lá, a gente já está tendo eventos. E na acolhida, ela começa desde que o Papa chega lá no meio do povo, passando, e até chegar no palco. Então, a gente podia, de repente, estar cantando e ele tá lá do outro lado e ninguém vendo, nem o Papa, nem ninguém vendo a gente. A gente só, talvez, escutando. E na hora que a gente está se aproximando, a gente escuta uma zoada, ou seja, o Papa tá chegando, tá chegando, e a gente tava se preparando para entrar. A gente entrou com a emoção para realmente cantar para ele. Literalmente, assim, nesse sentido, não só para ele vindo, mas ele estava lá para sentir, para vivenciar essa apresentação. E eu tava, tanto que o look era todo de azul, porque eles me deram azul para representar o nosso continente, né? E tinha um artista ou uma banda representando cada continente. Então, eu tava nos representando lá.
E era América única, do Sul. e era a única de língua portuguesa, né? Então tinha de língua inglesa, tinha de língua, acho que espanhol, tinha o italiano, tinha alguns representando os continentes. E eu estava nos representando, né? E aí, o Brasil cantar para o Papa tem uma emoção diferente? Como é? Tem, porque além da gente saber que ele é o representante de Cristo, que é o representante da igreja, que tem todo um significado, o sentimento que eu tinha quando eu estava lá é algo que eu não foi diferente de tudo que eu sinto quando eu estou nos palcos. Porque eu sentia que eu não estava só por mim. Embora nos palcos a gente não está por nós, a gente está pelo povo. Mas eu sentia que eu estava trazendo aquela nação toda. A nossa nação toda, né? O Brasil, as comunidades, a minha comunidade, a igreja brasileira, a igreja... Então, era uma alegria que eu não consigo... Se você olhar o vídeo, se você olhar tudo, eu tô sorrindo do começo ao fim, sem saber explicar o que eu estava sentindo. Vamos buscar esse vídeo. E pra mim... nos deu foi Jesus, seu Filho. A humanidade foi renovada, nele libertada. É todo humano e é todo Deus, é o pão da vida, que a todo homem e seus irmãos se entregará. Eis-me aqui. Sob essa mesma luz, sob essa mesma cruz, cantamos a voz, Emanuel, 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 Emanuel. E para mim também foi uma experiência de como se Deus ele dissesse para mim: você está no caminho certo e eu quero mais. Sabe, a gente na nossa vida, a gente não precisa de umas confirmações, a gente não precisa de decisões, isso. né? E naquele dia eu disse: Deus quer mais, então eu vou fazer mais e só Ele me pare, então. Então foi muito interessante cantar para um povo que queria ter uma experiência com Deus mais profunda, que buscava a mesma coisa num mundo assim tão diverso, num mundo tão necessitado, num mundo de tantas coisas acontecendo de ruim, a gente estava lá vivenciando algo muito belo. Gabi, a gente falou da tua descoberta, né, da vocação, né, cedinho, e aí você sempre envolvida com o Shalom, né, com a comunidade Shalom aqui em Fortaleza. E a gente agora foi para 2013, por aí com o Papa, que você já cantava, mas não tinha uma carreira solo, assim, voltada para isso, né? Assim, você trabalhava com outra coisa? Como é que foi a decisão de realmente se dedicar a essa carreira de cantora católica? 2013, eu estava justamente nessa preparação para o trabalho solo, ou seja, para gravar o meu CD, onde eu teria o meu trabalho com a música, com a evangelização. Antes disso, então, eu participei do Missionário Shalom há alguns anos, que o Missionário ainda é uma banda que ainda existe. Sim. Que é uma banda da comunidade, só que ela leva o nome Missionário Shalom, mas os membros às vezes vão mudando, né? Então eu fiz parte antes do meu trabalho solo. Ficou quanto tempo, Gabi, no Missionário Shalom? Fiquei uns 4, 5 anos. E eu viajava já, gravava, tinha composição minha nos CDs. Eu viajava com o missionário. É tanto que na época da jornada de Toronto, com o Papa João Paulo II, eu estava em viagem com o missionário, aí paramos no Rio, fizemos show lá, e de lá eu fui para Toronto. Eu não saí daqui para Toronto. Eu peguei no meio da turnê, na época de julho, e fui para Toronto com a turma que ia sair do Rio. E então, antes, eu sempre fiz algo ligado à música. A minha faculdade foi publicidade, né? Eu fiz publicidade. Você fez publicidade, foi, na mesma época você fez o jornalismo, eu fiz a publicidade. Então, você trabalhou em publicidade? Cheguei a trabalhar, fui gerente de marketing do Shopping Del Passeio. Foi? Cheguei a ser. E aí, depois saí. Mas sempre, a música eu nunca deixei, né? A música caminhou em paralelo. Mas não era a tua atividade profissional principal. Exatamente. Né? Foi uma coisa que foi caminhando. A partir de 2014, ela se tornou a minha, né? Assim, missão e profissão, digamos assim. Sim. Mas antes aí eu participava de grupo do missionário,
coral, nunca deixei de fazer. Participava das Sim. gravações da Comunidade Shalom, mas 2014 aí foi o meu trabalho solo. E a publicidade acaba que você vai usando Em outros aspectos da própria para carreira, minha né? arte, para evangelização, para missão, meu trabalho, que hoje é relacionado à música e evangelização. Tudo que eu Gabi, faço e é aí relacionado a você isso. já era casada, já era mãe nessa época, 2014, imagino, 2014 né? Que já. você tem o seu mais velho que tem 17 Tem 17 anos. anos. Então, te pergunto, como é que foi essa virada de chave de decisão? Agora eu sou cantora, além de mãe e outras coisas, E outras- obviamente, né? Mas assim, essa coisa da missão e da profissão de escolher, porque não é fácil. Não é fácil. Eu imagino que não seja fácil essa escolha, né? Assim, de ser cantora católica e se dedicar a isso com exclusividade profissionalmente. Como é que foi essa decisão? Quando eu saí do missionário, existiu assim um espaço de mais ou menos uns 6 anos. Aliás, 6 anos não, mais anos, talvez uns 10 anos, até eu iniciar o trabalho solo. Então, quando eu saí, foi o momento de tentar entender se era isso que eu ia fazer, se eu ia ter um trabalho solo, se eu não ia, porque para mim não foi algo assim, eu criança queria cantar, queria ser cantora, não era um sonho assim, foi algo que foi sendo moldado. A partir do momento que eu fui começando a cantar, eu fui gostando, foi algo que a minha decisão foi muito pautada em olhar para trás e ver a trajetória que eu via na minha vida Deus construindo. Por quê? Porque eu sabia que ia ser muito desafiador. Porque você trabalhar com a arte, você subir nos palcos, o que viesse pela frente já é algo desafiador. Você quer fazer acontecer, você precisa de investimento, você precisa... Eram muitas coisas. Então, para você não se perder no caminho, eu tinha que ter muita convicção daquilo o porquê que eu estava fazendo. Sim. E o que eu ia enfrentar e o que me movia a fazer isso. Porque muita gente pelo caminho desiste. Muita gente pelo caminho para, muita gente pelo caminho... E o que te moveu? Aí a primeira coisa foi olhar para trás e ver que eu tinha realmente uma missão. Ver que Deus construiu algo na minha vida. Né? Eu tinha isso muito claro. Eu sempre tive uma sede muito grande de saber o que Deus queria para minha vida. Não ser só uma vida que eu estava ali só esperando a morte, digamos assim. Construir algo que tivesse um sentido dentro da minha vida, né? Então, eu encontrei na minha história vendo essa construção. Porque justamente era o que eu disse. Eu não tinha... a gente vê, às vezes, nos programas musicais, eu sempre quis ser cantora. O pai dizendo, ela sempre quis ser cantora, sempre quis ser médica, Então, eu não tinha isso com a música. A partir do momento que a pastora começou lá e eu comecei a cantar, foi algo que foi moldando e aí eu fui me apaixonando. Mas eu não tinha certeza do trabalho com a música, eu não tinha certeza nem do que eu ia enfrentar, eu não tinha... Foi algo Era uma coisa que poderia estar sempre em paralelo na tua vida, né? Quase como um hobby, digamos assim, algo em paralelo. E teria sido talvez mais cômodo você ter continuado com o marketing, com a publicidade, né? Até porque a exposição, ela exige muito de nós. Assim, a gente vê muitos artistas falando que precisam de um acompanhamento terapêutico, porque em algum momento encontraram a depressão ou encontraram algum pânico, alguma situação que precisou de um tratamento para lidar com a fama, para lidar com a exposição, para lidar com a opinião dos outros. Né? Porque a partir do momento que você se expõe, você dá a cara a tapa, digamos assim. E ainda mais nas redes sociais, né? Ainda mais nesse advento das redes sociais, porque é a terra de ninguém, né, que se fala, né? Então, cada um chega lá e dá um pitaco que na sua frente, às vezes, não vai falar, mas entra lá e diz, o que você faz é ruim, o que você faz é isso, eu não gosto de você, não gosto... Então, você tem que estar preparado para isso. Não digo nem estar preparada. Eu digo você saber o que vem pela frente. Sim. Então, quando eu comecei o meu trabalho solo, quando a gente foi fazer o CD, depois eu ter visto a minha história, depois eu ter visto que é isso, Tomada ver Deus construindo e tal. O estilo, quando eu lancei o CD, era um estilo pop, mas misturando o oracional e o pop, né? O estilo que eu já gostava quando era criança. E eu sabia que esse estilo, ainda mais no meio cristão, também podia dar o que falar. Mas eu tinha tanta certeza, e as pessoas que estavam comigo, tanta certeza do que a gente estava falando, tanta clareza, tanta certeza de como Deus está conduzindo. O meu primeiro clipe, que foi Eu Vou Gritar, dessa fase solo,
ele tem uma frase, que é uma frase do Papa Francisco, que foi a frase que iniciou, que o Papa falou logo no início do pontificado dele, que era: eu prefiro uma igreja acidentada por sair às ruas, né? Por sair às ruas para encontrar as pessoas, do que uma igreja presa em si mesma. Era mais ou menos assim a frase. Ela abre o meu Gabi, clipe. tu vai cantar aí. 15 segundos. Vai. Fala, aí- vai. Eu vou Vamos. gritar. Eu vou gritar, Vou, tem no vou. YouTube. Exatamente. Aí a frase que abre ele Ah. é essa frase. E essa frase foi a frase que me guiou e a frase que eu tive certeza do que eu estava fazendo. Então, as coisas foram construindo dessa forma. Então, eu disse, eu tenho convicção, a gente sabe o que está fazendo, tem certeza do que Deus quer, então vamos lá. Vai. Então, para mim, foi muito claro Uhum. saber o que eu tinha que fazer. Da mesma forma, quando foi a jornada, eu disse, estou no caminho certo, é isso. Foram as confirmações, né? Exatamente. Então, você vai ainda assim. Aí você não para nas dificuldades. Mas você estava preparada para a exposição? Eu não sei se a palavra estar preparada significa pronto. Tudo que vier, eu sou de, né, homem de ferro, né, digamos assim. Nada me abala. Não. A gente, como ser humano, a gente é abalado pelas coisas, mas é como se a gente sabe onde é que tá, a gente sabe que isso vai acontecer, então a gente acaba enfrentando de outra forma. Né? A gente acaba... E quando a gente se aproxima de Deus, a gente entende a nossa fraqueza, entende que o ser humano ele vai estar. É muito fácil da gente alfinetar o outro e não elogiar, né? A gente alfineta o que pode, mas quando é para elogiar, a gente não elogia. Então, a gente vai esperando isso, né? E acaba que você vai... É tanto que, por exemplo, se entrar alguém na rede social e ver uma postagem lá e escrever alguma coisa na minha postagem e tal... a gente vê que tem muitas brigas na rede social. Um escreve uma coisa, outro briga. A pessoa pode botar opinião. Se a pessoa não gostar de mim, se a pessoa não gostar da minha voz, se a pessoa não gostar, deixa lá. Eu não vou lá e excluo. A única coisa que a gente acaba tirando é algo se a pessoa for agressiva, for algo Foi alguma violência, que vamos não, dizer assim, né? que não cabe ali. Mas se não, deixa lá, porque a gente acaba entendendo que as pessoas podem gostar, podem não gostar. A gente não é para querer agradar a todos, é para querer ter uma missão muito clara, né, na vida e fazer aquilo. Então, preparado ou não, eu entendia o que podia vir, né? Gabi, eu vou gritar. Tu ainda canta nos shows? Canto. Canta um pouquinho, vai. Vamos lá. Eu vou gritar para o mundo ouvir que a felicidade está aqui. Eu encontrei o meu lugar e ao seu lado quero sempre estar. E interessante que essa música, ela não ia entrar no primeiro CD, porque a gente já estava construindo o repertório do CD e eu estava numa adoração ao Santíssimo, no silêncio, e eu comecei a ter inspiração No dessa silêncio, canção. eu vou gritar. Exatamente. É muito interessante, porque geralmente quando você vai compor, você pega um violão e eu não tocava. Então a música ela veio toda na minha cabeça, eu em silêncio, adorando Jesus ali no Santíssimo. E aí veio a E a inspiração, letra, eu vou gritar. a letra. É interessante que era o sentimento que eu sentia e eu ia escrevendo a letra. Era uma inspiração realmente que Deus dava. O que a letra diz era o desejo que brotava no meu coração. Sim, de gritar. Exatamente. De gritar que eu tive uma experiência com algo tão profundo que transformou a minha vida e queria que as pessoas tivessem experiência. É muito interessante quando você vai vendo que Deus vai ligando tudo. Né? Eu falei da frase do Papa, que entrou no clipe, né? Todo o sentido que Deus estava dando e a música, ela veio assim, Deus inspirou para amarrar tudo. É tanto que eu saí da capela, peguei o celular, gravei para não esquecer, deixei gravadinho e depois foi indo, a gente... Envolver. No meio do processo do CD e a música entrou. A gente, quando você está num processo de gravação, de criação, de repertório, você tem muitas músicas ali para escolher e você não tem noção, às vezes, do que ela vai se tornar depois. Você até acha, essa aqui vai bombar, essa aqui vai não sei o que e tal. Mas a gente não tinha noção. É tanto que a gente achava que outras músicas talvez fossem. E nesse álbum tinham 12 músicas e essa música foi a música que fechou, assim, a música do primeiro álbum foi a música. Atualmente, você falou de rede social e tal, a gente está falando sobre isso. No Spotify, onde você tem cerca de 200 mil ouvintes mensais, a sua música mais ouvida é Tua Presença Cura. Isso. Miguel, coloca um pedacinho. Por tua misericórdia
clipe, ele foi assim, essa canção é do segundo álbum já. Então, no segundo álbum, essa música, ela entrou depois do repertório, tá fechado. A gente teve que tirar uma música pra colocar essa, quando chegou. Foi. E interessante que quando a gente lançou esse álbum, que foi o segundo, tinham 6 músicas. Dessas músicas, 6 músicas? Acho que eram 6 músicas. E no meio, Tua Presença Cura. Nós lançamos. Eu fiz os clipes depois. Todo o álbum tem clipe. Tá tudo lá no canal. Mas Tua Presença Cura, ela foi assim, despencadamente subindo. Até hoje ela cresce. Ela é a mais ouvida do Spotify. No YouTube também, acho que é o teu... No YouTube, hoje, eu acho que é a aba, que foi, que a gente vai falar já, né? Mas as duas, eu não posso deixar de cantar Onde Eu Vou as duas. Até hoje, a Tua Presença Cura é uma coisa assim que a gente não tinha noção também. Interessante, né? Vamos falar de aba agora, né? Vamos. Tem uma fotinho da Gabi com o Com o Frei Gilson. Frei Gilson. Essa música, né? A aba. Isso. Aba significa, é uma expressão que fala, que Jesus falou, né? Aba é pai, meu pai, né? Então, de uma forma carinhosa, a gente chama Deus de pai. E essa canção, eu passei uma situação com o meu filho mais velho, que nunca teve nada na vida, de doença, de nada. Quando foi há 2 anos atrás, mais ou menos, ele foi emagrecendo. Para resumir bastante, ele emagreceu a ponto de desnutrir severamente e a gente não descobriu o que era. O que no começo a gente achava que era da adolescência, que vai emagrecendo, que estica. E aí você vai dizer o quê? Come, vai focar na comida, vai para nutricionista e tal. Mas aí no último ano, nos últimos meses antes da gente começar a ver a gravidade, ele começou a ter episódios de diarreia, vômito, coisas espaçadas, assim, que ia pro médico e achava que era esofagite, aí tratava e aparecia outra coisa. Então, ele ficou assim, meio nesse termo, alguns meses, a gente tentando descobrir, indo para vários médicos. Quando a gente veio para as férias em julho, nesse ano, e aí ele foi piorando. Quando foi em agosto que a gente voltou para São Paulo, ele definhou, assim, 15 dias. Ele não conseguia se levantar, ele não conseguia andar para ir no banheiro, já era fraco. Vomitava ou fazia diarreia. Nada estava parando no organismo dele. Ele já estava no grau de desnutrição, depois a gente soube, né? Muito, muito grave. No primeiro dia de internação dele, ele desmaiou, estava eu e ele no quarto. 3 horas da manhã eu levantei para ajudá-lo até a tirar a calça no banheiro, que ele não conseguia tirar a calça. E nessa hora ele olhou para mim e disse: mãe, eu tô... E na hora que ele ia dizer que tava, sei lá, rodando tudo, ele desmaiou nos meus braços. Aí eu gritei, chamei os médicos e eu achei que ele tava morrendo ali. E realmente, se ele estivesse em casa, talvez ele estivesse morrendo, porque num grau de desnutrição severo, talvez não tivesse dado tempo de chegar. E lá no hospital ele já estava hidratado, né, com a veia. E ele aí... tava com que idade? 16. Depois ele tá com 17 tá com agora, 17 né? agora, ele tava... Qual o nome dele, Gabi? Ele tava com 15 fazendo 16, né? João Miguel. E aí, nesse período da hospitalização dele, eu já estava para gravar com o Frei Gilson, já fazia uns 4 anos, mais de 4 anos que a gente estava... Que tinha esse... Tava para gravar, ia ser outra canção, porque, enfim, já fazia um tempo. E quando foi nessa hospitalização, o Frei disse que tinha uma data pra gente gravar. Ou seja, no momento que eu estava vivendo, assim, o mais profundo deserto, a mais profunda dor, sem saber ainda o que é que meu filho tinha. E aí, na hora que ele deu a data, era tipo, isso era em outubro, ele deu a data pra... Nessa hospitalização dele era outubro, ele deu a data pra dezembro, uns 3 meses depois. Eu não tinha noção do que ia acontecer, eu disse, vamos. E aí foi onde eu parei com a equipe, a gente disse, vamos ver qual é a música, então, realmente, pra gravar. E aí foi que o Flávio Vitor, a gente contactou algumas pessoas e tal, e o Flávio foi um que disse, olha, tá aqui, é isso aqui mais ou menos a música? E aí ele disse, eu fiz isso aqui pensando na sua história, pensando na história da Gabi e do que ela tá vivendo agora. E aí foi que
chegou Então, a letra é do Flávio Vitor. a música é dele. A música. É. E aí, a letra e a melodia, né? Quando ele deu a música, disse, é isso. Parecia que tinha assim, é como se fosse uma composição minha, porque era a minha história. Foi feita pra eu gravar com o Frei. Porque, Gabi, só pra eu entender, você escreve, Compõe, exatamente. compõe letras, né? E nesse caso específico foi Foi dele. Eu Mas ele tanto gravo. traduziu. Eu tanto gravo músicas minhas, quanto gravo músicas de algum amigo de caminhada, de algum artista, de algum compositor do meio, né? Então, nesse dia a gente sentiu que era essa canção. Ele fez pra isso. E na hora, assim, sabe, quando cala, quando é aquilo, é isso mesmo. Porque era aquilo que eu tava vivendo. Então, era aquilo que Deus queria naquele momento. Que a minha experiência fosse a experiência de outros. E aí, ela era justamente o que eu estava vivendo com o João Miguel. E ela foi gravada nesse contexto também. Porque em dezembro, eu ainda não sabia o que meu filho tinha. A gente Então, ele ainda estava estava em processo. pesquisando. Quando foi meses depois, já perto da gente lançar a música, foi que a gente descobriu que ele tinha a doença de Crohn, que é a doença autoimune do intestino. Ele tinha muitas úlceras no intestino e até descobrir e tratar, não tinha como, ele tinha que descobrir, ele desnutrido, não podia fazer o exame que descobria de fato. Hoje ele faz o tratamento, hoje ele está outra pessoa. Mas a música, ela veio nesse contexto. Então, assim, teve todo um sentido até hoje, né? E a música foi lançada também dentro do Rosário, na madrugada, onde as pessoas também estavam, provavelmente, no quarto escuro, porque em casa, às vezes, as pessoas estão dormindo, então você se levanta para fazer o Rosário dentro da experiência da sua vida que você está clamando ali. Então, foi Gabi, muito tu forte. falou do deserto. Como é que você atravessou esse deserto? Né, de ter um filho com um problema de saúde, que você não sabe. Como é que foi esse deserto para ti mesmo? O interessante é que eu já passei por vários desertos. Todos os meus filhos eu tenho uma história, né? Então, o mais velho nunca tinha tido nada, que é o João Miguel, né? Da história da música. Mas, depois do João nascer, eu tive um aborto natural. Depois eu tive um que viveu 1 ano e meio. Então, ele fez 12 cirurgias, viveu em hospital. E teve sequela neurológica. Então, foi 1 ano e meio, assim, de vida de hospital, vendo Foi a tudo. tua terceira gestação? Foi a terceira gestação. Primeiro foi o João Miguel, Isso. Aí que tem depois 17 anos hoje. Aí a segunda, o aborto natural. você teve um aborto. E depois o José Rafael, que foi o que viveu 1 ano e meio. E, assim, foi a minha primeira grande experiência de uma dor profunda, né? Então, é tanto que minha mãe, as pessoas que estão próximas e os amigos olham e dizem, não sei, como é que você conseguiu viver? Então, quando você fez a pergunta, né? Aí teve o José Rafael, teve depois o Tomé, que também eu tive uma experiência de quase perdê-lo na gestação. A Kiara agora, aí veio o João Miguel com a doença, e a Kiara agora, que é a bebezinha, que tem 2 meses, que também quase morre na gestação. Kiara tá aqui conosco. A Kiara tá aqui né, no cantinho. nos bastidores. E aí, Então, teu primeiro grande deserto, na verdade, foi anterior foi a a perda do seu filho. Foi. E, assim, na verdade, é o aborto e depois, na terceira já está, isso. né? O José Rafael. O aborto já foi uma experiência Sim, grande, só que ela foi uma experiência pontual, rápida, assim, dilacerante, mas muito rápida. O José Rafael viveu 1 ano e meio, então foi uma experiência de uma dor que ela ficou 1 ano e meio, assim. Na realidade, desde a gestação que a gente descobriu que ele ia ter, aí ele teve a infecção, teve várias coisas, então foi um período muito longo. Mas eu não consigo te dizer de outra forma como é que eu passei por esse deserto se não for assim, dizer que Deus deu uma graça. Porque, às vezes, por muito menos no dia a dia, a gente se estressa, a gente fica ansioso, a gente fica... E nos momentos que eu tô passando por dores profundas, é uma graça que Deus dá pra gente passar aquilo. Então, você passa, tem os momentos Gabi, que você tu chora. Isso? Você tem os momentos que você chora, você tem os momentos que você... Mas não tem como, assim, eu dizer que, eu sou forte, eu sou tudo e consegui superar a barra. Não, é muito fraco. Se for só a nossa força, acho que a gente não consegue. É um filho que a gente tá ali, vendo sofrer, não sabe o que é. E
pior ainda quando você não sabe o que é. O não diagnóstico, né? E no caso do José Rafael, que foi diferente do João Miguel, uma vida de hospital, que você não sabe o que vai ser o minuto depois, porque você fica toda hora esperando a notícia se tá melhor, se tá pior, se tá respirando, se não tá respirando. É uma Aí você angústia diária. descobre uma coisa a cada dia. Então, eu acho que eu fico pensando, toda vez que eu passo por uma dor muito grande, eu penso nas pessoas que elas estão sofrendo e que elas não tiveram experiência com Deus. Que eu fico imaginando como é que consegue suportar sem ter uma experiência com Deus. De entender que Deus lhe deu a vida, que se Deus permitiu, Deus vai tirar algo maior, que existe uma vida além daqui, né? A vida eterna, que é a vida para que a gente foi criado, que Deus nos ama. Eu não consigo imaginar como é que alguém passa por um sofrimento sem ter uma esperança. Qual é a esperança da pessoa que não tem Deus para passar por um sofrimento com o filho, para passar por um sofrimento forte? No que é que se segura, né? Então, quando eu passo por algo assim, eu fico pensando nas pessoas. Não? E fico pedindo a Deus para que dê a experiência com o amor dele, porque é o que faz a gente... O meu filho que faleceu, eu acho que eu só consigo... E engraçado que o meu primeiro trabalho solo foi depois que meu filho faleceu. Eu já tinha passado pelo aborto e já tinha vivido com meu filho 1 ano e meio de hospital. Uhum. E o que a gente escuta muito, e eu recebo muitas mensagens, pedidos de oração de pessoas que, às vezes, a mãe, o irmão, algum familiar acabou com a vida porque perdeu um ente querido e não consegue ressignificar a vida, então fica acamado, não consegue tocar para frente a vida. Então, o que a gente escuta é isso. E na minha vida foi o inverso. Eu sempre cantei, né? Então, desde criança. Mas eu era uma criança tímida. Eu era uma pessoa na minha. Não era aquela pessoa que chega e já faz a festa espalhada. Depois que eu tô no meu ambiente, eu sou Fica à vontade. Super à vontade. Mas eu sou muito na minha. Então, quando eu era criança, eu era tímida. Uhum. E eu comecei a cantar. Cantava na missa, cantava com as pessoas. Mas eu fazia aquilo que me diziam para fazer. Eu não tinha... eu ia atrás, eu ia fazer. E eu não pregava, eu não ia... Por exemplo, eu participava de um grupo de cantores, não era só eu cantando. Sim. Ou cantava na missa, que era um momento ali particular. E eu me lembro que o primeiro salmo que eu fui cantar na missa, eu passei uma semana com dor de barriga, eu passei uma semana nervosa, com vergonha para cantar um salmo, mais ou menos na adolescência, quando eu passei da fase criança para a fase do Ministério dos Grandes, digamos assim, que a gente olhava e era dos grandes. Então, eu me tremia para cantar a primeira vez e só fazia aquilo ali, não fazia nada, não ministrava. Depois que eu perdi meus filhos, tive uma experiência de profunda dor, ao mesmo tempo de dor e de céu e de esperança e de eternidade, de entender o que é a vida aqui, depois de uma grande dor, é que eu hoje faço tudo. Então, eu faço show, eu faço voz e violão, eu faço a pregação, eu faço a palestra, eu faço... Isso te deixou mais segura, no sentido... Me tornou, assim, mais humana, assim, mais entendendo a necessidade do outro, que muitas pessoas sofrem. Então, me abriu, assim, para eu sair do meu mundo, da minha timidez, me deu um sentido para eu ir. E te deu essa força, assim, Exatamente. de se colocar no mundo. E de entender que muitas pessoas passam a dor que eu estava passando e que precisavam de uma palavra, e que precisavam dessa esperança, e que precisavam ter experiência com o amor de Deus. Então, quando a gente vai para um show, quando eu vou fazer um show, quando eu vou fazer uma pregação, quando eu vou para noite de louvor, quando eu vou para algo, eu vou com esse desejo de que as pessoas tenham experiência com o Deus que me deu a esperança, com um amor profundo que dá sentido à nossa vida. Entender que a nossa vida aqui é um tempo e que tudo aqui vai passar. Então, encontrar o sentido. Eu entendi que meu filho estava no melhor lugar, estava no lugar onde já não tem mais dor, que já cumpriu a missão dele. Porque se eu acredito na vida eterna, acredito que lá é o nosso lugar, que a gente não vai ter mais a dor, não vai ter mais o pecado, não vai ter mais nada e vai estar na felicidade eterna. Então, é onde eu gostaria que meu filho estivesse, né? Mais do que as grandes conquistas desse mundo, que são boas, são lícitas. Tudo que a gente tem de bom aqui é tudo muito bom. Mas melhor ainda, porque tudo isso vai passar, né? Então, se eu tenho a certeza que tudo isso vai passar, então o meu filho, ele não precisava viver uma vida inteira de glórias na Terra. Seria o que eu sonhei, talvez, para ele, de estar aqui com ele ainda, ele comigo ainda, construindo uma história com ele aqui.
Mas era 1 ano e meio, a vida dele tinha que ser. Mas, Gabi, nesse 1 ano e meio de hospitalização e de depois da morte dele, né? Em nenhum momento você perguntou por que você, em nenhum momento você questionou, sabe? Assim, eu essa revolta, vamos Uhum. chamar assim, A por gente que passa pelo menos eu, não sei se todo mundo Uhum. passa, né? Mas eu passei por momentos. Porque primeiro, quando começa a acontecer, você não entende nada do que está acontecendo. Por que Então, comigo, né? Então, você não entende, eu não fui preparada para isso, embora eu sabia que eu ia ter que fazer uma cirurgia quando ele nascesse, mas na minha cabeça era uma cirurgia que eu corrigi e ia para casa. Só que ele pegou a infecção, ele já ficou muito grave quando nasceu, foi um turbilhão de coisas. Então, eu lembro que eu passei uma semana, eu não sabia nem o que era resguardo, eu não tive resguardo, né? Porque cada gestação minha, eu me lembro, a cesárea, eu me lembro da dor, eu me lembro da situação, eu me lembro da dele, eu não me lembro de ter sentido dor de cesárea. Não me lembro de ter sentido nada. Eu me lembro que eu fiquei uma semana sem olhar o céu direito, sem olhar nada. Eu lembro que depois da primeira cirurgia dele foi que eu dei um sorriso, que eu consegui ver as coisas de novo, que eu consegui olhar. Eu já tinha o filho mais velho, né? Que tinha 4 anos na época. E eu tinha que dar assistência também. Então, eu assim, fiquei meio no automático os primeiros dias. E aí você se pergunta, eu me perguntava, porque assim, a vida em Deus, ela não é assim, eu não sinto nada, eu vivo assim igual anjo. Não, eu sinto dor, né? Nós sentimos dores, nós sofremos. Jesus sofreu, Jesus passou pela agonia, Jesus suou sangue. Então, Jesus teve um momento que ele disse, no auge da sua agonia, Pai, afasta de mim esse cálice. Que o que é? Pai, tira de mim essa dor, né? Tira de mim isso. Mas o que é que ele falou depois? Seja feita a tua vontade. Então, no auge da dor, claro, humanamente a gente quer afastar a dor. A gente não quer, a gente pode até dizer, eu vou morrer por ti, Jesus, eu vou tudo. Mas na hora da dor, na hora que vem a cruz, a gente diz, eu quero tua cruz, porque eu entendo que eu preciso unir. Mas, na hora que vem, você não suporta, humanamente. Por isso que eu te disse. É uma graça que eu sei que recebi nesses momentos de dor. Porque por mim mesmo, você não aguenta o sofrimento. Você não aguenta o sofrimento. Mas você confia tanto em Deus, ou exercita essa confiança no dia a dia, na vida de oração, na vida dos sacramentos, na busca de Deus, que você diz, mas eu sei que você quer o melhor para mim, não é que você queira a minha dor. Mas, nesse mundo, com o pecado, é o que a gente vai enfrentar sofrimentos. Então, se você está permitindo aquele sofrimento de alguma forma, você vai tirar um bem maior para mim. De alguma forma, eu preciso, vou sair fortalecida daquilo. Então, eu confio, te peço, se possível, tirar minha dor, mas eu confio. Então, é esse misto de eu sofro, mas eu sofro sabendo que Deus está comigo. E aí, a nossa força se torna essa. Entende? A nossa força se torna isso. Então, você pergunta, você tem um momento que questiona. Até no nosso dia a dia, tem um momento que eu brinco assim, às vezes eu tive um DR com Deus agora, porque ele fez isso e eu não concordo com isso e tal. Só que é uma forma de falar que você tem um relacionamento com Deus. Acho que Santa Teresa que dizia que a vida de oração é um trato de amizade com Deus. É igual como a gente faz para amigo. A gente liga para amigo, fica horas com o amigo no telefone, fica horas com a pessoa no telefone. A oração é esse trato de amizade. E essa amizade, enquanto eu estou rezando, enquanto eu busco, Deus vai fazendo na minha vida. Então, nos momentos que eu sou fraca, Deus vem ser a fortaleza, né? Então, é essa dinâmica que acontece. Mas vai ter os momentos que você vai estar triste, você vai estar chateado, você vai questionar. Mas é igual a gente tem um DR com a pessoa que a gente ama. A gente fala, briga daquele, não, me desculpa, porque eu falei besteira, mas eu confio em ti. É isso mesmo. E aí, na nossa verdade, entregando para Deus a nossa verdade, aí Deus vem fortalecer. Mas, Gabi, você até falou, né, que a partir disso, até porque você compartilhou nas redes sociais, nas pregações, a tua vivência, a tua experiência. Muitas pessoas te perguntam, te procuram quando estão vivendo algo parecido, enfim, uma situação de perda. O que você diz para essas pessoas? Qual o conselho principal que você dá para quem está passando pelo luto? Inclusive, faço muito congresso para mulheres, viajo muito para fazer congresso para as mulheres, para justamente falar dessa experiência, né? E recebo de todos os tipos, todo tipo de sofrimento. Muitas mães, mas muita gente sofrendo muitas coisas. E assim, o que eu posso dizer, se você já está num sofrimento profundo,
é se apegar a Deus, é buscar. A gente não tem força, a gente não consegue, mas o nosso desejo Deus escuta. Então, essa busca é o que vai fortalecer. Porque eu não acredito que a gente consiga passar por um sofrimento e sair bem dele, né? Assim, mais fortalecido ou com força para continuar a vida, se não for com a graça que Deus dê. Então, eu preciso clamar. Então, clame, busque. Se você nunca, não tem uma vida, você está escutando agora esse podcast, essa partilha, você não é nem de igreja, você não é de nada, eu digo para você, busque, vá atrás. Porque é a única forma que eu conheço e que eu acredito que você consegue dar um sentido para o sofrimento. Então, busca nos livros Consegue espirituais. superar a perda de um filho, que foi o que Isso. você passou, de filhos. E ressignificar, né? Entender, né? a vida, ter outra visão sobre a vida, outra visão sobre o céu. Então, buscar ler a palavra de Deus. Buscar, eu não sei nem como ir, porque eu nunca fui para a igreja. Então, busca um sacerdote que alguém indique, um sacerdote que saiba dar o conselho, uma direção espiritual, uma comunidade, livros de santos. Busca a missa, busca Deus, né? E clama, pede, porque é a forma como eu acho que você consegue se fortalecer no sofrimento. E se não está passando por um sofrimento grande, busca antes, porque aí na hora do sofrimento a gente passa de uma forma diferente. A gente sofre, a gente vai sentir, a gente vai viver, mas a gente vive de forma diferente. A gente consegue no meio do sofrimento unir o nosso coração ao coração de Deus. E em vez de a gente se afundar no sofrimento, a gente passa por ele, digamos, com mais dignidade. A gente passa por ele dando um sentido. E não fica preso só no aspecto negativo do sofrimento. Né? Então, parece impossível, mas não é. Abá, né? Fala sobre esse clamor. Sobre o clamor. Não é? De estar no meio, assim, do quarto escuro, clamando, e sabendo que Deus está escutando, sabendo que Deus tem os olhos sobre nós. Dá uma palhinha, Gabi. Bora. Conta um segundo. Eu vou pro refrão, vou pro refrão. Vai pro refrão, vai. Porque ela começa, inclusive, bem a capela, assim, não tem instrumento, nada. Que é justamente o que a gente vive. Essa secura de estar num quarto escuro, na situação da nossa vida, que podemos dizer que esse quarto escuro é essa situação da nossa vida de escuridão, e que vai tendo a luz, né? Então, por isso que a música, ela começa assim, bem no silêncio, depois ela cresce no clamor, e nesse misto, né, do clamor e de Deus que age no sofrimento e na confiança. Então, o refrão é assim. Se eu clamar, Abba, meu Pai, Abba, inclina os teus ouvidos para me escutar. Estende a tua mão para me alcançar. Não haverá impossível se eu clamar, Abba. Que é justamente, se eu clamar meu Pai, Abba, Linda. não vai haver impossível. Então, eu preciso crer nisso. E saber que o que Deus permitiu, o que Deus fizer... E aí, essa música foi gravada com Frei Gilson. Que fenômeno é esse chamado Frei Gilson? Gabriela de Sá, explica. Eu não sei se tem explicação, mas assim, ele começou a ser mais conhecido época da pandemia. A pandemia foi... a gente não tinha o que buscar, então a gente... Tava todo mundo nas redes sociais, então começou aquele advento das lives e tudo. E o Frei fez uma partilha, que é interessante, né? Porque às vezes a gente vê o sucesso e acha que aquilo ali foi tudo... instantâneo. Ou foi assim, vou pra rede, vou tudo. Não, aquilo ali foi uma penitência dele, que ele estava fazendo na época da quaresma. O que é que ele fez? Ele ia acordar esse horário para rezar o rosário. Era algo que ele queria dar para Deus. E foi o que ele sentiu que devia dar para Deus. E aí, quando ele começou a rezar 4 horas da manhã, ele disse, bom... Aí é onde eu acho que foi a inspiração de Deus. Ele deve ter gente acordada agora que não está conseguindo dormir, ou deve ter gente que também está precisando. Já que eu estou acordando 4 horas da manhã, eu vou rezar com o povo. Eu vou para a internet. Vai que tem alguém aqui também. Aí parece que numa semana já começou o negócio, o povo começou a vir, e começou a isso. Então, e é assim que Deus Gabi, faz, né? cantar com Frei Gilson, essa música do ano passado, enquanto cantora, assim, qual o peso para você
isso te impulsionou na tua carreira mais recentemente? Qual o peso, assim, tendo o Frei Gilson contigo no lançamento? Foi uma junção que eu acho que Deus fez, assim, porque a gente já estava para gravar isso Sim. já há uns 4 anos, mais ou menos. Então, o momento que eu estava vivendo, a música que foi gravada e a presença do Frei Gilson como um pai espiritual, como alguém que hoje é conhecido, né? A fama dele não é uma fama qualquer. Ele é hoje conhecido pela palavra que ele dá, Sim. pela palavra que ele traz. É tanto que se você ver uma pregação dele, toda pregação dele é a palavra de Deus. Ele não prega a invenção da cabeça dele, ele prega aquilo que está na palavra, né? E ele traz aquilo, ele é muito verdadeiro com aquilo que ele acredita. Então, ele fala muito. Eu não prego, não prego o que eu quero, eu não prego o que o Frei Gilson fala. Eu prego o que Deus quer para nós, né? O que é a palavra de Deus que a igreja traz. Então, ele se tornou um pai espiritual para uma nação, né? As pessoas buscam o Frei por causa da necessidade dessa experiência com algo mais profundo que o mundo não tem. Nessa loucura de que as pessoas vivem, que a gente vive, a gente tem que se apegar a algo. E você sentiu algum impacto no sentido teu mesmo? Com certeza. Essa junção e trazendo o Frei com essa figura paterna, com essa figura de um pai espiritual que tem uma palavra forte e que é tão querido pelas pessoas, então somou e as pessoas ainda querem o nosso encontro cantando juntos, né? Porque a gente ainda não conseguiu se encontrar. O Frei tem uma agenda muito cheia, então a gente precisa se encontrar para conseguir cantar. Pois então, vai ter que ser no sábado do junto. Aleluia, então. Já tô... A gente cantou junto. Já tô inventando aqui. A gente cantou junto no lançamento. Porque ele pegou o violão e foi lá no Rosário e tal. Então a gente tem o vídeo, acho que tá até fixado no meu perfil, o vídeo com ele. Cantando o refrão dessa música. Então, teve um peso, porque trouxe toda essa figura, inclusive essa experiência da figura paterna de Deus através dele, né? E fora que ele tem uma audiência enorme, né? Então, eu acho que essa junção da mensagem da canção, a melodia da canção, que é uma canção muito linda, essa experiência, o momento que foi lançado, e o Frei Gilson, aí trouxe o significado ímpar para a canção. Tanto que a gente ficou... Ela foi lançada nesse contexto, então o Frei disse assim, agora você que está aqui, você corre lá para o YouTube que o clipe está sendo lançado agora. Então as pessoas saíram do Rosário e foram pro clipe. Então a gente ficou no segundo lugar da música, foi a música mais ouvida no YouTube naquele momento. No YouTube nacional. Ela ficou no ranking, né? Que eles têm um ranking, Sim. não sei se é 20 ou se são 30, né? Canções que ficam Vocês ali ficaram ranqueadas. em primeiro lugar? A gente ficou no segundo lugar. Não lembro se foi o primeiro, mas o segundo lugar, naquele da momento, mais ouvida no dia do mais... lançamento. Aí ela ficou ranqueando ainda uma semana, ela ficou. Saiu do segundo, aí foi pro sexto, mas ficou ainda uma semana. Gabi, o Frei Gilson acabou também protagonizando recentemente, alguns meses atrás, né, com a história das lives. Ele também foi alvo de críticas, né? Assim, resgataram vídeos dele mais antigos, enfim, que traziam ali questões mais sensíveis, né, do que diz respeito ao pensamento da igreja para alguns assuntos e tudo mais. Aí eu te pergunto, você, Gabriela, sentiu já nessa tua trajetória de cantora católica algum tipo de preconceito ou de crítica pela sua escolha? Não sei se pessoas de fora... Acaba que você está muito... o teu caminho foi muito dentro da igreja, as tuas relações sociais, o teu ciclo, imagino que é muito voltado. Mas, para além disso, você já sentiu em algum momento algum tipo de crítica ou de preconceito? Não, primeiro que quando eu lancei o trabalho solo, que veio nesse contexto novo de uma música pop, uma música e tal, então a gente já sabia que tinha que estar preparado para algo, né? Ou se preparar para algo, né? Para ouvir. Mas esse estilo convém com a música cristã ou não convém e tal. Mas assim, foi muito pouco. É mais as pessoas que às vezes elas não têm um pouco dessa noção e você abre um novo horizonte. Então, tudo que você traz de novo, você sabe que você vai enfrentar algo. Sim. Porque tem gente que mas que foi não tá do próprio preparado. Meio católico, essa estranheza, digamos assim. Do próprio meio, mas assim, muito pouco, assim. É uma parcela, assim, que talvez não tivesse muita noção. Às vezes, será que isso dá certo ou não dá certo e tal? Porque o efeito foi muito positivo. Porque, assim, jovens que já tinham saído da igreja, quando começaram a ouvir as músicas, elas disseram, olha, eu voltei para a igreja porque eu escutei, porque tal. Então, teve algo disso.
A gente tem com as redes sociais, a gente tem os haters, né? Então, às vezes você tem a postagem de uma coisa, uma música, sei lá, aí entra uma turma, às vezes, que você vê que é hater mesmo, que entra pra... Então, aí você não... O segredo é você não dar bola, deixa quieto, que a pessoa, daqui a pouco, aquilo ali sai, né? Então, são coisas assim, sabe? Assim, pontuais. Mas o que o hater diz, Gabi? É o quê? Contra a sua figura ou contra o catolicismo? Alguma coisa assim desse Não, gênero? por exemplo, teve uma postagem que teve uma turma evangélica que entrou, mas eu acho que era uma turma que nem evangélico talvez fosse. Eu acho que era uma turma que estava dentro da igreja talvez porque o hater mesmo, quando ele entra na internet, ele quer ali só fazer auê, né? Então, ele não é nem opinião. Porque uma coisa é, por exemplo, você tem uma opinião comigo, você não gosta de mim, digamos assim. Então, você não é um hater. Você não gosta, talvez você bote a sua opinião só dizendo que você não gosta, mas de uma forma delicada e tal, e tá ali. O hater, ele não quer saber de nada. Ele entra pra acabar Pra com te acabar. É nada, né? Ele entra e ele, às vezes, faz o grupo Não tem muito, e tal. não pede licença, vamos dizer assim, né? Então, se você não dá ouvido. Agora, uma pessoa que não gosta ou que dá uma opinião, às vezes a gente recebe uma mensagem inbox, mas será que isso aqui é isso mesmo? Aí você responde, aí às vezes clareia né? Na época que eu lancei o primeiro álbum, às vezes a pessoa entra, ela pergunta, mas você vê que a pessoa tem uma boa intenção, né? Então ela quer entender algo. Então ela faz uma pergunta, então você entra e diz, não, mas isso aqui é por causa disso, essa ideia aqui foi por causa disso. Eu não tinha pensado dessa forma. O hater não vale nem a pena você trocar ideia. Você trocar ideia. Às vezes é uma postagem, porque eu não me lembro, mas é uma postagem, acho que de algum clipe, assim, mais pop. Se eu não me engano, o GPS, que é um clipe bem... Ele conta uma história. Então, entrou uma turma lá numa das postagens. O clipe já era antigo e depois, 2 anos depois, entrou uma turma lá pra querer falar umas besteiras lá. E pronto, aí foi só abafar e o povo... Tá tudo certo. Que aí não é nem gente da igreja, não é nem gente que quer que só não vai com a sua cara, é gente que realmente entra pra fazer ruaça na internet, né? E você tira de... Mas é isso que tá, por exemplo, com o advento do Frei nas redes sociais, então o povo vem pra falar e começa a inventar um monte de coisa do Frei, que é porque quer audiência, que é porque quer isso, que é porque quer aquilo, envolve política no meio. Sim. E começa a dizer o Frei é do lado tal, e o Frei nem se envolve com nada E o povo começou a misturar tudo para levar para um lado, levar para o outro. E como ele reza muito, então ele tá... Né? Mas a gente precisa saber que quanto mais... Na realidade, a proporção da minha com a do Frei é bem diferente. Então, quanto mais exposição... Mais vem esse tipo de... vai vir de todos os lados. Vai vir crítica, de posicionamento, de política, de tudo. Invenção de história, né? Porque quando você cresce muito, aí tem o outro lado. Tem também, não só a crítica, mas tem a invenção da história e pega uma frase, tira de contexto da pessoa e inventa, quase que né? um preço a se pagar nos dias de hoje, quando você chega em nível tal de exposição, de fama, vamos colocar assim, né? Exatamente. Na rede social. Mas, Gabi, vamos falar do Hallelujah? Vamos. O que é que você vai trazer para a quarta-feira, né? Para a primeira noite de Hallelujah com o seu show? Olha, Hallelujah, eu tenho 10 anos de Hallelujah com o trabalho solo, né? Então, cada show do Hallelujah é um show que a gente prepara diferente para depois viajar, né? É um show... Eu sou de Fortaleza, embora não esteja morando aqui. Mas tem uma equipe de pessoas que está junto, que abraça o projeto, que a gente sobe naquele palco, a gente prepara, pensa no show, pensa no repertório. E cada ano você tem mais músicas, né? Então, você não consegue, em pouco tempo, colocar todas as músicas. Então, você faz uma seleção dentro daquilo que a gente sente que Deus quer para aquele momento, para trazer algo novo, para trazer uma experiência, para que aquele palco seja... Tudo que a gente traz no palco não seja só para a pessoa olhar e ficar de telespectador, né? Mas para realmente seja uma experiência. Uma experiência com o amor de Deus, uma experiência que a arte e a beleza traga para favorecer a experiência com o amor de Deus. Então, tem um momento de oração. E não só, mas todo o show, ele é pensado e rezado para que aquilo transborde, né? E as pessoas que estejam lá naquele momento, elas não saiam da mesma forma. Né? Então, para mim, o sentido justamente do que eu faço
é depois de um show, receber uma mensagem no Instagram, na internet, ou presencial, a pessoa dizer, olha, eu fui tocada, olha, a minha vida foi transformada, olha, e eu tive experiência com Deus na música tal e tudo. É isso, pagou, assim, já valeu. Então, uma pessoa que chegue e diga, eu sou outra pessoa, aí é onde lhe dá mais gás para continuar. Como é que você espera que as pessoas saiam do teu show? O que é que você quer levar? Eu quero que elas saiam transformadas. Mesmo que elas não saibam dizer o que elas sentiram, mas elas possam. Porque a gente consegue. Quando a pessoa vem no. Você vê aquele olho, às vezes, lacrimejado, e a pessoa olhar nos seus olhos e dizer muito obrigada. Então, eu sei que aquela pessoa foi transformada. Ela vai fazer algo diferente na vida dela. Ela vai ser outra pessoa, uma pessoa melhor, porque ela teve experiência com aquilo que a gente passou no palco. Ela teve experiência com o amor de Deus. Então, eu não quero outra coisa, a não ser que as pessoas, elas, ao presenciar esse show, elas tenham essa experiência com o amor de Deus. Essa é a tua missão, Gabi? Você falou Acredito lá que no sim. comecinho da conversa, você falou a gente falou de vocação Isso. e você falou de missão. Isso. Qual é a tua missão? Como é que tu se encontrou agora? Você tem... Vamos falar no plural? Missões. Mas, assim, falando da música, da arte, para mim, o sentido do que eu faço é esse. É entender que eu apenas respondo a um chamado que, olhando para a minha história, eu senti que Deus me trazia. Porque a forma como eu entrei na música, a forma como eu comecei a cantar, a forma como esse desejo foi brotando no meu coração, me traz essa certeza de que eu tenho algo que não é só cantar, né? A gente conversava também, né? Você não começou, assim, cantando outras músicas e veio para... Não, você começou na igreja. Então, tudo que eu fiz foi foi entendendo esse sentido, né? Então, quando eu entendi que o meu trabalho e missão poderiam ser isso, e foi algo que foi, digamos assim, naturalmente dentro de mim, nascendo, eu entendendo que era para eu dar esses passos, então, o que me realiza é realmente entender que é uma missão, que não é só... Que eu acredito que o nosso trabalho, você como jornalista, o trabalho de uma pessoa, ela tem que ser vista como uma missão. Porque não é algo só para minha realização. É muito vago eu só me realizar. A minha vida ela não é uma realização só minha. A minha vida ela é para transbordar para os outros, é para ser transformação. É para ser uma transformação em mim, é para eu me transformar como pessoa, mas é para eu ser transformação. Então, acredito que a minha missão, hoje com a música, né, hoje eu tô subindo nos palcos. Até quando Deus vai me chamar? Até quando eu vou subir nos palcos? Eu não sei. Mas a minha missão de transformar, de poder ser um agente que toca na vida das pessoas e leva algo para transformar a vida das pessoas, na minha concepção, no meu entendimento, ela vai continuar. O meu sentido de vida, ele passa por isso. Desde a minha casa, da minha missão em casa, como esposa, como mãe, até aquilo que é fora de casa, né? Nos palcos, Sim. a minha missão, o que eu fizer, eu acredito que é para isso, é para transformar. Gabi, e você nunca recebeu convite para cantar em eventos sociais, em ter uma carreira... Porque a tua carreira é bem voltada para os eventos católicos, para a igreja, mas nunca aconteceu nesse caminho de convite para fazer shows sociais, shows de festas, né? Que às vezes a pessoa vai ali para tocar em casamento, outras coisas que Tô te perguntando isso porque eu lembrei da Tiziana de Paula, que é cantora cearense, também de comunidade católica, né? Só que a dela é um novo caminho. E ela disse que sim, teve um momento em que ela começou a receber convites para cantar em eventos, ter uma carreira não somente ali na missão da igreja, vamos dizer assim, sabe? E foi, no primeiro momento é tentador porque, de fato, é um mercado, né? E que tem muita oportunidade, né? E até para você ganhar melhor, para você se realizar mais financeiramente. E que, de fato, ela teve que fazer a escolha. Não, eu canto para isso, é aqui, é essa a minha missão, é nisso aqui, que é muito parecido com você. Eu te pergunto, né, assim, se não aconteceu também algo semelhante de fazer algo
em paralelo, assim, sabe? Sendo cantora. Na realidade, quando eu morava aqui em Fortaleza, eu fazia casamento também. Então você chegou a fazer. Eu fazia. Eu focava mais a cerimônia e eu também tinha como uma missão, né? Porque o meu intuito quando eu fazia a cerimônia era que as pessoas também fossem alcançadas naquele momento. Sim. Às vezes uma pessoa que ela tava ali pela cerimônia, por Pelo aquele evento casal social. que estava cantando, mas não era de igreja nem nada. Mas elas conseguiam ser alcançadas. Porque quando a gente busca a Deus e quando a gente alimenta essa experiência com Deus, existe algo que acontece quando a gente canta, que a gente permite que Deus haja, assim, através do nosso cantar, através do nosso agir. A gente pede pelas pessoas que vão estar naquele momento, a gente pede a Deus. Então, acaba que as pessoas chegavam e diziam, olha, foi diferente a cerimônia, Então, uma canção orante, vamos então eu dizer tinha assim. como uma missão também, mesmo às vezes cantando uma música secular, uma música que não era, porque você tem o cortejo, você tem os momentos Sim. que você canta uma outra música, os noivos escolheram e tal, músicas que não agridem aquele espaço sagrado e que você pode cantar. Então, mesmo você cantando às vezes outra coisa, a forma como o porquê você faz aquilo, né, o desejo que você tem ali, você pode cantar de uma forma diferente. Então, eu trazia isso para mim. Eu queria que as pessoas tivessem uma experiência de um toque de Deus no que eu fizesse ali. Às vezes sem falar de Deus, mas estando cantando. Então, eu fazia também. Aí me mudei, aí tive a experiência com os meus filhos, as coisas, entrou pandemia quando eu saí e tudo. Então, mas eu cheguei a fazer também lá. Faço também ainda. Lá em São Paulo. Eu vou sentindo aquilo que Deus vai conduzindo. Porque eu trabalho com isso, como eu viajo, como eu faço eventos, Porque como eu faço tudo, você não cantar consegue. é a tua missão, é a tua profissão, no sentido, inclusive, de remuneração, de tudo, né? Isso, a gente precisa, são as duas coisas, né? Então, eu preciso ter o retorno, né? E a gente tem que ter. Até porque, além disso, além do sustento, você precisa investir para fazer... Na sua própria fazer carreira, acontecer. Não tem como, né? Então, mas como eu viajo muito... é possível fazer isso aqui no Brasil, aqui no Ceará, ou lá em São Paulo, enquanto cantora católica dedicada exclusivamente a esse mercado? É possível. Tem muitos artistas como eu que fazem isso, muitas pessoas que fazem isso. Mas, igual no meio secular, você precisa... Você vê as histórias de alguns que tiveram que ralar para poder chegar lá. Alguns que não chegam lá onde a gente... Esse lá que é muito relativo, né? Mas você consegue, só que você tem que... Não é da noite pro dia, né? Você tem que ir indo, você tem que ir encontrando. E às vezes tem pessoas, assim, que estão no meio católico e vão ser só ali, a missão deles é só ali sem ir pros shows, sem fazer shows, sem fazer só ali no ministério, só no grupo de oração e tal. Então, esse saber o que eu tenho que fazer, então eu tive muito concreto lá para lançar o primeiro álbum que eu ia por esse caminho, né? Então aí eu batalho nesse caminho. Então, da mesma forma, qualquer profissão, né? E você vai galgando até conseguir. É possível, mas não é tão simples, não é tão fácil. Você tem que realmente começar e fazendo, persistir, e aí... Gabi, hoje você é de Fortaleza, aqui do Ceará, e você mora no interior de São Paulo, já tem uns 5, 6 anos por aí, né? E a motivação foi a carreira, assim, ou seja, uma cantora católica tem mais palco estando em São Paulo do que estando no Ceará? Teve esse peso da mudança para São Paulo? A gente sempre quis, eu e meu esposo, como família, a gente sempre quis, digamos assim, ir em missão. O que seria esse ir em missão? É a gente sair da nossa cidade para uma outra cidade, viver uma experiência com o trabalho, tudo, mas também esse aspecto, né, de sair. Só que a gente teve o nosso filho que viveu 1 ano e meio, a gente teve várias situações, a gente não conseguiu, não era o tempo, não era o momento. Mas aí surgiram várias situações de trabalho dele, meu, missão, tudo junto, assim, né? E acabou que deu certo a gente ir nesse período. E depois que você vai vendo o que Deus vai fazendo no meio do caminho, né? As portas que vão se abrindo. Então, teve toda essa realidade de tudo junto, né? Assim. Mas muito com esse sentido de tudo que a gente fizesse era trabalho, mas era missão. Né? Assim,
Nesse sentido de ser transformação para as pessoas, né? Não ser só uma coisa de ser realização minha, da minha vida e acabou-se. Não, mas ser algo que vem com isso tudo junto. Então, a gente se mudou dentro desse contexto, entendendo que Deus queria isso pra gente, né? E aí depois você vai vendo as coisas acontecerem. É tanto que até na doença do nosso filho e até na Kiara, que é a nossa mais novinha, que quase morreu também, que precisou fazer transfusão no útero, transfusão quando nasceu. Depois que a gente foi vendo a condução toda, a gente estava no melhor lugar para ela ter também os tratamentos, tudo, o nosso filho também. Então, você vai vendo, assim, que Deus vai costurando tudo, né? Vamos mostrar, Miguel. Vamos mostrar as fotinhas que a gente separou. Além da missão cantora, evangelizadora, palestrante. O que mais, Gabi, que tu és? Publicitária também, né? Mas a Publicitária. publicidade está envolvida com a Aqui. música, né? Mãe. Umas fotos suas que a gente separou para mostrar a sua missão mãe, missão família, né? Aqui E a grávida Kiara, da Kiara. foi lá em Salvador. Fui fazer o Réveillon lá, lá na Bahia. Foi? Aí a gente foi todo mundo. E aí o nascimento Aí da a mais Kiara. novinha, Kiara. Kiara tá com 2 meses. Ela tá com 2 meses, linda. Nasceu prematura. Tá aí a Kiara. E ela já preparada E pro ela aleluia. que ela fez agora, dia 6, 2 meses. Então, 2 meses. Isso foi ideia do Charles, né? Do meu esposo, que fez e disse fazer aleluia. Quando chegou o bolo, já tava lá, aleluia, Kiara. Da Kiara. Foi no mês do aleluia, né? Entrou Gabi, no me clima. fala da Tomé. Que fez Eucaristia recente agora também. Me fala dessa experiência da maternidade. Me fala um pouquinho da história da Kiara, né? Que foi uma história também com muitas emoções, vamos dizer assim, né? Mas a maternidade já depois tem um filho de 17 anos, né? Uma maternidade mais madura, vamos dizer assim. Como é que foi? Primeiro que eu já não esperava mais que fosse mãe de novo, né? E nem esperava que fosse uma menina. Embora a gente sempre quis ter a casa cheia de filhos, mas eu já tinha tido, a gente estava entendendo que Deus não ia dar mais filhos. Por quê? Porque um de 17, aí eu tive o aborto natural, depois eu tive o que viveu 1 ano e meio, aí depois eu tive o Tomé, então teve esse espaçamento dos filhos. E aí a gente já estava numa fase que entendeu, não, na nossa vida vai ser isso. Tinha não, tido quatro tinha filhos, tido, assim, pois é. né? E dos quais 2 estavam com vocês. Estão com vocês. É isso. Né? E aí a gente, não, vai ser isso, estamos entendendo isso. E, de repente, no meio do caminho, né, Deus dá, assim, é tanto que eu lembro que no dia que eu tava fazendo academia, né, eu tava tentando me alimentar melhor e tal, e aí eu comecei a me sentir, assim, meio inchada, eu disse, a calça assim, não fechando, eu tava frustrada, né, porque eu disse, eu tô fazendo exercício, tô comendo mais ou menos, era pra eu me senti inchada. Só que eu não pensava em gravidez, porque eu tinha certeza que não vinha mais. E aí, quando foi, eu passei assim uma semana, assim, meio, o que é isso e tal. Quando foi uma quinta-feira, eu fiquei meio enjoada. Mas aquele enjoo, tipo, sabe aquele dia que você corre muito, de repente não comeu direito e tal, você passou mal? Eu achava que era algo assim. Aí eu, então, vou deitar, e eu nunca passo mal assim, né? Mas passava, assim, especificamente numa rotina muito grande, uma viagem que você não dormiu direito e tal, passou meio mal, pronto. Aí tomei um remédio, deitei à tarde. Quando foi na sexta-feira, eu senti de novo. E aí, quando foi sexta-feira, eu disse, eu tô mal de novo. Aí fui tomar meu remédio de novo. Aí, quando foi no sábado, eu me sentindo, assim, mais inchada. Aí eu disse... Aí eu brinquei com o Charles, mas eu brinquei sem intenção. Eu tinha certeza que não, eu só brinquei. Eu disse, rapaz, eu tô parecendo grávida. Brinquei com ele, disse, não tem como estar grávida. Não tem, porque já faz um tempo e tal. E aí, quando foi no domingo, aí eu disse, eu vou fazer um exame, porque, né? Eu brincando com ele. Só que aí, dessa brincadeira, quando foi no domingo, ele disse, ei, tu não comprou? Eu disse, eu não, porque... Eu tava brincando. Aí ele disse, não, mas vai, faz. Aí eu comprei de farmácia e fui fazer o exame. Aí eu fiquei meia hora no banheiro, que eu fiquei segurando assim. Eu disse, eu não tô vendo direito. Porque na hora deu. Eu disse, eu não tô vendo direito. Não tô vendo direito. Eu achando que eu tava... Não, Será que eu tô vendo errado? Eu esqueci como é. Tô vendo errado. Eu fiquei ainda um tempo. Aí quando eu saí, aí eu chamei ele e mostrei. Assim,
eu acho que eu não tô vendo direito, não. Aí ele ficou olhando também, e ele disse, eu não tô entendendo nada. Aí a gente ficou assim, do domingo até segunda, porque aí eu disse, não, então eu vou fazer o exame de sangue, porque eu ainda não estou acreditando. E aí eu fiz o exame de sangue e já tava gravidíssima. Aí foi assim, aí virou a chave. Porque também na hora que eu descobri, eu disse, virou minha chave. Não tem, Aí comecei a ficar já feliz, já ficar tudo, já ficar, né? Sim. E aí a gente acaba nesse querer saber o dia de amanhã, né? Fica já a cabeça vem tudo, né? Poxa, o meu mais novo tem 8, já vai fazer ano que vem faz 9 e vai vir outra do nada, começar tudo de novo, a cabeça começa a... Na hora que começou a ver tudo isso, eu disse, quero mais nem saber. Tô grávida, vou ser mãe de novo, vou viver cada dia, vou viver a gravidez. Comecei a virar. Porque como a gente sempre foi aberto, mas assim, dentro desse contexto. É tanto que depois que aí fui fazer os exames, comecei o pré-natal e tudo, eu disse, não vou pensar no... Então, essa foi a primeira gravidez, e também são fases diferentes, Sim. que eu disse, vou me preocupar com nada. Vou viver Tá tudo cada certo. dia o que eu tenho que viver, o que Deus me deu. E eu tanto não achava que ia engravidar, como eu não achava que ia ser menina. Eu sempre desejei ter também as meninas, mas eu disse, só tenho um menino, não vai vir menina. Mas aí eu fui entendendo, né? Eu tenho certeza que Nossa Senhora agiu aí quando eu fui pro Círio de Nazaré. Eu tive certeza, mas eu não quis, né? Assim, porque eu disse, não vai ser. Mas eu tinha certeza que Nossa Senhora estava, pela intercessão dela, ia vir uma menina. Aí fiz o exame, mas eu ainda não acreditava. Eu acho que eu disse, eu só vou acreditar quando eu tiver nos meus braços. Eu acho que eu ainda não... Sabe aquela coisa, é real mesmo, eu tô grávida, sou mãe de novo e tem uma menina. Sabe assim, a coisa parece que ainda não tá caindo. Mas eu tô vivendo assim, cada dia. Cada momento. Passa Mas aí tão você rápido. teve também essas dificuldades, né? Ela recebeu transfusões de sangue desde a barriga, né? Desde a gestação. Nasceu prematura. Isso. E eu nunca tive um filho, assim, eu tive outros problemas, né, com os filhos, mas não de nascer prematuro, né? Meus filhos nascem grandes. E na realidade, ela nasceu prematura, não foi porque eu entrei em trabalho de parto, né? É porque como o RH do pai e da mãe, quando são diferentes, eles podem... Você tem que tomar uma injeção. E nenhum dos meus filhos deu isso. Eu tomava injeção e tal, mas nessa gravidez... A quinta. A quinta gravidez. O exame acusou que o meu organismo, por conta disso, estava criando anticorpos contra a bebê, como se fosse um corpo estranho. Então, os meus anticorpos vão matar as hemácias dela. Nisso, ela faz anemia e faz anemia até morrer. Então, se na gestação não pode antecipar o parto, ou na hora que acusa a anemia, esse princípio de anemia, ela tem que fazer uma transfusão no útero. E essa transfusão ela é muito arriscada, porque entra uma agulha na barriga e ela tem que entrar até o útero. Ou seja, ela entra na placenta, é um corpo estranho entrando na placenta, pode romper a placenta, pode o sangue entrar no lugar errado, pode não chegar na bebê, pode a bolsa romper e ter que fazer a cesárea de emergência e pode acontecer muitas coisas, inclusive a bebê morrer. E nisso, desde janeiro, eu estava toda semana já tendo que fazer acompanhamento semanal para medir o ultrassom específico de última geração para medir se estava nesse nível que precisava fazer a transfusão. Só que eu estava fazendo desde janeiro e não estava dando. Então, estava se aproximando, eu já estava com 33 semanas, não vai dar nada, Foi acompanhando. Enfim. Aí, quando eu estava com 33 semanas e fui lá normalmente fazer o exame, e aí o médico olhou, respirou fundo, ele ficou assim, por um silêncio por alguns segundos. Aí depois ele disse, ela tá com anemia, nós vamos ter que fazer a transfusão. E aí eu perguntei dos riscos que a gente já sabia antes, mas a gente achava que não ia ter, então tinha esquecido um pouco. Aí disse, não, pode acontecer isso, pode acontecer a morte, pode acontecer não sei o quê, pode acontecer, aí pronto, um turbilhão de novo. E aí tinha que ser, não tinha tempo para esperar. Então ele só disse, vamos fazer o seguinte, amanhã a gente espera, será uma segunda.
Amanhã de manhã você vem, a gente repete o exame, você já vem para fazer a transfusão. Se continuar, se realmente, porque pode dar um erro, se acontecer mesmo, nós vamos ter que confirmar o resultado, vamos ter que fazer. Aí pronto, tive que... E aí você, que já tinha passado pelas perdas que você já tinha passado... Aí vamos colocar todo mundo para rezar, vamos rezar também. Na hora que eu soube da notícia, eu chorei bastante na hora, assim, depois. Mas também depois que eu chorei, eu entreguei a Deus, eu disse, tá aqui, é você que pode fazer, é você deu, você pode tirar, você deu, você pode fazer o milagre, você pode fazer tudo. Então, aí pronto, aí depois que passou isso, aí eu fui Colocou nesse nas mãos misto. mesmo, entregou. Detalhe, quando a gente entrega, a gente não para de sofrer, mas a gente se apega a Deus, a gente entrega e sofre entregando. Não dá para explicar muito isso, é fé. Fé não se explica, né? E aí, quando foi na hora lá, tanto que a médica disse, você estava muito calmo, você foi maravilhosa na hora, porque você fica acordado vendo a agulha entrar e aquele aparelhozinho de ultrassom que a gente não entende nada do que tá vendo, a médica vê com aquele aparelho. Ela não vê como a gente tá vendo aqui a pessoa operando um bebê. Sim. Tá operando a agulha, entra lá dentro aquela imagem preta com branco e ela mostrava, ó, tá aqui, a agulha tá aqui o cordão. Você tinha que fazer assim pra olhar e ficar quieto, não se mexer, porque a agulha é bem fininha entrando lá. Uma precisão que tem que ser muito específica. E você aparentemente calma por fora. Por dentro porque eu tava rezando e pedindo a Deus, assim, uma graça, ficar ali rezando. Enquanto tava acontecendo, eu tava eu e Deus ali, né? Eu e Deus. E aí, na hora, a anestesia é dada na hora que a agulha entra. Mas não é aquela anestesia para você dormir, a anestesia ali no local. Então, você começa a sentir ainda entrando e depois... E assim, graças a Deus, foi tudo bem. Deu tudo certo. 3 semanas depois, começou a dar anemia de novo. Aí ele disse, agora nós vamos fazer o parto. Com 35 semanas e 5 dias. Que disse, ela tá com peso bom, ela tá com tamanho bom, então vamos fazer, porque é melhor do que a gente arriscar fazer outra transfusão no útero. Aí ela nasceu e foi direto para fazer a fototerapia, já assim, por conta dessa anemia, e medindo também, fazendo os exames para ver se tinha que fazer outra transfusão. Então, com 2 dias, quando nasceu, ela fez uma transfusão de sangue. Ficou internada ainda uns 10 dias. Só que, interessante, a madrinha dela, que é a Pri, ela levou a Eucaristia na UTI numa quinta-feira. E... Pra Kiara? Pra Kiara. Levou pra gente, pra comungar, e levou pra Kiara. Aí ela deu na minha mão, lá na salinha. Tava eu, meu esposo, ela e a nenê na incubadora. Na salinha, não, na UTI. E eu peguei, ela me deu a hóstia para eu colocar para a Kiara. E aí, então, a gente coloca só as mãozinhas ali. Então, eu tava com a hóstia, eu botei perto. Tem até uma foto dela, eu segurando a hóstia na Kiara, fazendo a oração ali e apresentando Jesus para a Kiara, que era lá dormindo, né? E eu segurando assim pertinho dela, fiz o sinal da cruz nela. E depois comunguei, né? Ela me deu para eu comungar a hóstia. Comungar Jesus. E até esse dia, e que eu acho que foi o dia da transfusão, a Kiara não tinha perspectiva de sair. E pelo que a gente entendia dos médicos, ela ia ficar ainda um mês e pouco na UTI, ninguém sabia. E depois desse dia, que levou Jesus, ela começou... 2 dias depois ela já estava descendo, já desceu comigo, depois ela foi saindo da foto, foi tudo muito rápido a recuperação dela. Foi impressionante, depois da Eucaristia. Aí ela foi melhorando, foi tudo pego de surpresa, foi rápido, E você acha que foi já uma resposta às suas orações? Eu tenho certeza que ali foi só a presença de Deus mesmo. Gabi, já estamos com quanto tempo de conversa? 1h20. Olha aí, ó. Deus. Ficaríamos o dia todo, né? A gente tinha aí 25 anos de hiato para conversar, mas vamos encerrando. Eu queria só que você falasse de projetos futuros, o que é que você está lançando de trabalho e uma mensagem final para a gente encerrar. A gente está sempre tendo que fazer lançamentos novos, né? Sempre trazendo coisas novas. Então, eu estou no meio termo aqui de
fiz 2 lançamentos agora, que foi a música Senhor Preciso de Ti, que é uma versão em português de uma música em inglês, que é Lord I Need You, do Matt Maher. E fiz o lançamento da música Aqui Estou, que é uma tradução, uma versão de uma música em espanhol. E tem novidades para lançar agora para o próximo semestre, se Deus quiser. E projetos tem muitos, mas assim, a gente vai caminhando. Oficialmente tem algumas coisas novas para lançar. Tem um bebê de 2 meses e ali tem um bebê esperando. de 2 meses me esperando. Literalmente, aqui na sala do lado. E já nasce missionária, né? Porque já viaja comigo, já vai viajar comigo. Eu no mês de julho, né? Eu tenho Santana de Acaraú e Aleluia. Aí tem o Hesed também. Tive o podcast e as coisas vão vindo assim, à medida que os médicos vão liberando, com todos os cuidados, né? Porque embora eu vim para Fortaleza, mas ela não vai ficar saindo, né? Ela tem os cantos onde ela pode ir, ela não pode multidão, porque... E eu esperei ela tomar as vacinas dos 2 meses para poder vir, né? Tudo com orientação médica, então, mas a missão continua, o que Deus foi pedindo a gente vai fazendo. Então, eu já voltei ativa, porque cada dia que passa ela já vai, né? Já vai evoluindo, crescendo, já vai, então... Tendência Gabi, é agora. E uma mensagem final? A gente falou muito de fé, né? O que eu digo sempre, tem muito a ver com essa... Quando eu comecei o trabalho solo, né? E que a música fala, né? Eu encontrei a música Eu Vou Gritar fala, né? Eu encontrei o meu lugar e ao seu lado eu quero sempre estar. Eu descobri que a felicidade está aqui, né? A felicidade está onde Deus está. A felicidade é o próprio Deus, né? Então... Nunca se esqueça, né? Deus é a nossa felicidade, né? Nós só seremos plenamente felizes tendo Deus, plenamente realizados nessa vida, encontrando a Deus. E para quem não está encontrando? Às vezes tem os momentos de duvidar, de duvidar. O que você diria para quem está duvidando? Busque, que é aquilo que eu falei, né? Busque olhar para você e ter a certeza que mesmo sem ver, se você tem um corpo, se você respira, alguém lhe criou. Você não pode ter vindo de uma explosão, vindo do nada, né? Alguém, por amor, resolveu lhe criar, né? E a fé é isso. A fé é a gente dar um passo para depois a gente ver. Então, dê um passo sem entender, dê um passo sem compreender, dê um passo de buscar sem compreender. Porque perder nada você não vai perder, né? Então, a gente arrisca tantas coisas por nada, às vezes por uma ambição, às vezes por ganância. Então, por que não, pela fé, buscar sem acreditar, né? Porque a fé, ela exige isso, ela exige que eu dou um passo para depois ver acontecer. Então, busque. Não consigo buscar, então, pela fé, você vai. Não consigo buscar porque eu não acredito. Então, pela fé, onde eu só vou ver depois, você dá o passo. Obrigada, alegria. Gabi. Sucesso, Amém. Saúde. Pra nós. Enfim, muitas bênçãos aí na Amém. tua trajetória Amém. E da tua família. Para nós, muito obrigada. Aqui para a Urb News, para a Urbcast, que rompa os horizontes aí. E ótimo show no Aleluia, viu? Amém, Sucesso. amém. Venham todos, venham todos. Obrigada. No episódio de hoje, a gente recebeu a cantora e missionária católica Gabriela de Sá. Ela se apresenta no Festival Aleluia, aqui em Fortaleza. Peço que você engaje com a gente, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Muito obrigada a você que nos acompanhou e até o próximo episódio.